Em 2024, a DC criou um novo universo, o Universo Absoluto. Um mundo onde os heróis não têm vantagens. Nesse caso, o Superman não teve a criação na Fazenda Kent. O primeiro arco completo dessa nova abordagem do Superman tem 5 edições e recebeu o nome de The Last Dust of Krypton, ou numa tradução livre, A Última Poeira de Krypton. Eu já fiz vídeo dessas 5 edições de forma separada, e agora esse aqui é um compilado com todas elas, para caso você queira assistir tudo isso de uma só vez, tipo um quadrinho encadernado. Por isso aqui não vai ter nada de diferente com relação aos vídeos anteriores, é realmente um compilado. E se você quiser inclusive ver os vídeos originais com a minha opinião sobre cada um deles, o link para eles está aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa anos atrás, a 9 milhões de anos-luz de distância da Terra, no planeta Krypton. Um planeta com várias riquezas e avanços científicos, distribuído em cidades, como a capital Kandor. Um lugar com jardins criados em laboratório, com estações de energia movidas a lava e com supercapacitores do tamanho de arranha-céus feitos de cristais de pedras solares, uma pedra natural extraída das minas por toda Krypton. O planeta é liderado pelos clérigos da Liga Científica, cientistas que exploram energia do Sol Vermelho e recursos do planeta, em nome do progresso, a qualquer custo. A sociedade de Krypton é separada por castas, e a Liga Científica é a classe mais alta que comanda tudo. Enquanto isso, existem outras classes, uma delas que tem um tipo de S no peito, como visto no interior nas chamadas Terras Vermelhas, numa fazenda, onde as pessoas precisam até mesmo comprar a chuva para os seus plantios. Uma mulher chamada Lara Lor-Van, ou melhor, Lara El, é uma mecânica experiente que estava arrumando a colheitadeira de um fazendeiro, que reclama como, mesmo pagando valores absurdos atualmente, às vezes o sistema de chuva falha ou atrasa em chegar na sua fazenda. Algo que eles duvidam que aconteça em Kandor, por exemplo. Para piorar, o valor pelas chuvas vai subir mais ainda. E Lara diz que por esse valor ela poderia criar a sua própria máquina de chuvas. Mas ela seria presa por fazer ciência ilegal. Acontece que em Krypton, cada classe tem a sua função bem definida, e uma não pode fazer a função da outra. A Liga Científica não permite que ninguém faça algum tipo de ciência além deles. E não permitem serem questionados, inclusive. Tanto que Lara era uma estudante brilhante, destinada à grandiosidade. Mas uma vez, na escola, ela questionou a falta de investimento na exploração interestelar. E por isso, Lara foi proibida de entrar em qualquer tipo de ensino envolvendo ciência a partir daí. Lara tinha 9 anos de idade quando questionou isso. Ela sonhava em ser astronauta. As classes definem todos os aspectos da sociedade do planeta e são tão estruturadas que as pessoas deveriam usar símbolos visuais para distinção. A classe científica usava um símbolo do Sol Vermelho, enquanto a classe mais baixa, a classe trabalhadora, os serviçais, usavam um S estampado no peito. Alguns viam a classe trabalhadora com desprezo, como não qualificados, como se usar aquele símbolo fosse uma vergonha. Mas alguns o usavam com orgulho, porque eram eles que faziam Krypton funcionar com as suas próprias mãos. Eles eram os Homens de Aço. Por isso o S de Steel, ou aço em inglês. E um desses homens era Jor-El. Numa mina de pedras solares, 4 funcionários chegam quando um alarme de instabilidade dispara. Um deles é o engenheiro de mineração Jor-El. À primeira vista, nada parecia diferente, sem rachaduras ou algo do tipo. Mas mesmo assim, Jor-El ordenou a evacuação dos funcionários. Por causa disso, um superior aparece, incomodado por eles terem parado os trabalhadores para fazer esse tipo de inspeção.
Esse superior é de uma classe acima dos trabalhadores. Ele é da classe chamada de Liga da Gestão Intermediária. São coordenadores que comandam os trabalhadores, mas que ainda assim seguem ordens dos cientistas. De qualquer forma, ele discute com Jor-El e ordena que mandem todos de volta ao trabalho. E por lei, a classe inferior deve obedecer à classe superior. Mas Jor-El, mesmo sendo de uma classe subordinada, enfrenta o homem, dizendo que tem algo de errado por ali, e eles precisam investigar. Jor-El era um aluno exemplar na sua infância e adolescência. Ele chegou até a graduação na Academia de Ciências com notas impecáveis. Ele teria um ranking alto dentro da sociedade. Mas no dia da sua graduação, ele fez um discurso sobre como a Liga Científica era imprudente com relação ao meio ambiente, com a natureza de Krypton. Com isso, Jor-El foi ridicularizado e retiraram a sua graduação, o rebaixando de classe. Nesse momento de discussão, o chão da mina treme e se abre, liberando um líquido verde corrosivo como ácido, que inclusive corrói o corpo do seu superior. Essa era a prova que Jor-El tinha razão no seu discurso de graduação. O planeta estava sendo explorado e por isso ele estava podre por dentro. Krypton estava condenado. Tudo isso foi em Krypton, anos atrás. Mas agora estamos no presente, no Brasil. Numa cidadezinha onde uma empresa chamada Corporação Lazarus, ou Lazarus Corp, contrata as pessoas mais pobres da sociedade para fazer mineração de pedras preciosas, com contratos que os obrigam a continuar trabalhando independente de qualquer coisa. Coisas como encontrar depósitos cheios de amianto, um mineral cancerígeno. A Corporação Lazarus estava à procura de diamantes por ali e até oferece R$ 1.500 pelo risco para quem finalizar a tarefa. Um valor absurdo de baixo, sendo que o lucro da Lazarus é por volta de $200 milhões por ano. Com tanto amianto, às vezes a escavação gera nuvens de poeira que parecem até neve, uma nevasca cancerígena no caso. Por sorte, nessa manhã, a neve tinha baixado e um grupo de escavadores, liderados por um homem chamado João, entram na mina para mais um dia de trabalho. Essas pessoas ficam sob a supervisão e a mira dos seguranças da Lazarus. São pacificadores fortemente armados. Só que naquele dia, ao entrar na mina, os diamantes já tinham sido escavados de alguma forma misteriosa e estavam todos esperando nos carrinhos. Parecia um milagre, ou talvez obra de alguém. Os trabalhadores até questionam se seriam os Omega Men, mas não era bem isso. Era algo que já tinha acontecido em outras minas sob o comando da Lazarus, em outras partes do mundo. Acontece que, na noite anterior, João conheceu um homem misterioso no meio dos trabalhadores. Um homem que falava baixo, quase sussurrando, que diz que não tem um nome. Esse homem usa a visão de raio-x para ver se estava tudo bem com os pulmões de João depois de um dia de trabalho na mina cheia de amianto. Ele diz que viu maravilhas naquele mundo, mas viu também lugares como aquele, onde indústrias controlavam o sofrimento das pessoas. E ele ainda não sabe qual é o mundo de verdade. Então João diz que o mundo de verdade é aquele em que vale a pena lutar pelo que se tem. Mas o homem pergunta como fica então quando não se tem nada. Assim, o homem misterioso diz que precisa ir, ele tem trabalho a fazer. No outro dia, João era espancado pelos pacificadores que questionavam como eles mineraram aqueles diamantes da noite para o dia. Isso cria um alerta naquele homem misterioso que estava dormindo no seu barraco nesse momento, se recuperando da noite anterior. Ele estava ligado a uma placa solar, sendo carregado como se fosse uma bateria ambulante. E o seu uniforme tinha um tipo de inteligência artificial que falava com ele. Uma inteligência artificial batizada de Sol. Assim, com o avanço dos pacificadores da Corporação Lazarus para cima da população indefesa, Sol desperta o homem. Esse era Kal-El, o Superman. Kal-El usa um uniforme da classe trabalhadora de Krypton como símbolo, e cansado de se esconder por tantos anos, observando essas pessoas sendo maltratadas, agora
Era hora de se revelar. Kal-El consegue destruir um tanque de guerra com as mãos. Ele é resistente a tiros e os seus punhos queimam com energia solar. Mas mesmo sendo inimigos, Kal-El se preocupa se aqueles pacificadores sobreviveriam a um combate. E Sol, a sua inteligência artificial, diz que sim, aqueles pacificadores têm armaduras e armas que não são do planeta Terra. Sendo assim, Kal-El avança para cima deles e salva os inocentes do meio do conflito. Inclusive, nesse momento, João percebe que aquele era o homem que sussurrava. E Kal-El diz que se a Lazarus não pagar direito pelos diamantes, eles deveriam levá-los a alguém que pague. O problema é que a conversa é interrompida quando Kal-El recebe uma onda de choque que o deixa incapacitado. Eram drones do Comando Especial da Lazarus, soldados especializados que procuravam por aquele homem que vem destruindo seus campos de mineração em outras partes do mundo. Ninguém sabia quem ele era, até porque câmeras não captavam o seu rosto. Isso acontecia graças à tecnologia do seu uniforme que criava essa interferência. O grande problema é que Kal-El se irrita nesse momento e ele explode uma imensa rajada de energia pelos olhos. Algo que afeta os drones e os pacificadores perto dele. Kal-El ainda era inexperiente com esses poderes aparentemente, e ele se descontrola. E se isso continuasse, ele afetaria todos os inocentes também. Então ele pede para Sol desligá-lo. A inteligência artificial é programada para proteger Kal-El, o último sobrevivente da casa de El. Mas para salvar os inocentes, ela o controla e pede para Kal-El não continuar. Pede para ele voltar para as sombras. Ele deve lembrar da lição que aprendeu em Krypton, que alguns mundos simplesmente não podem ser salvos, principalmente deles mesmos. Assim, controlado agora, um exército de soldados e agentes especiais da Lazarus se aproximam e Kal-El percebe que realmente foi uma má ideia se revelar naquele momento. Ele até pensa em sair dali, mas antes de fazer qualquer coisa, ele é algemado por uma das agentes especiais da Lazarus, que o chama de Superman. Essa era Lois Lane. Enquanto isso acontecia no Brasil, no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, na sede da Corporação Lazarus, alguém observava tudo isso, chamando o Superman de seu novo brinquedo, se questionando de onde ele vem. Esse homem parecia ter um tipo de cérebro exposto, ligado por cabos, e a sua sala tinha vários tipos de miniaturas de cidades engarrafadas. Nesse mundo existe a Fazenda Kent, mas ela é só uma fazenda velha e abandonada, que é propriedade da Lazarus também. E aparentemente nunca houve um Clark Kent crescendo ali. Isso porque Kal-El cresceu em outro lugar. Acontece que, anos atrás, em Krypton, quando Jor-El voltou para casa ao encontro da sua esposa Lara-El, ele estava em choque com tudo que aconteceu naquela mina, como ele quase não sobreviveu a queimaduras de radiação. Jor-El estava em choque porque Krypton estava condenada e a sua maior preocupação era o seu já crescido filho Kal-El. Nesse momento, Kal-El, que deve ter por volta de uns 12 anos de idade nesse momento, com o seu cachorro de estimação Krypto, chega para abraçar os seus pais, enquanto o solo de Krypton começa a se quebrar. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa 6 anos atrás, em Krypton, no interior, nas Terras Vermelhas, onde o jovem Kal-El tem uma aula online, mas ele é criticado pelo professor porque a tarefa era escrever uma redação. Kal-El escreveu sobre os perigos enfrentados pelos madeireiros na floresta de vidro de Urica. Mas o problema não era o tema, o problema é que o texto não parecia ter sido gerado pela inteligência artificial Luminarium, um tipo de biblioteca que contém todo o conhecimento da Liga Científica de Krypton. E acontece que realmente o texto de Kal-El não foi criado lá, ele próprio o escreveu. Kal-El gostava de escrever os seus próprios textos, e o jovem é criticado por isso.
No presente, na Terra, mais especificamente no Brasil, Kal-El estava algemado pela agente Lois Lane. E mesmo com a sua super força, ele não consegue se soltar. Para controlá-lo, Lois Lane até mesmo atira no seu rosto com uma arma de choque, o que lhe causa dor, mas não causa nenhum dano maior. A inteligência artificial do seu uniforme, a Sol, diz que vai lidar com as algemas para ele sair dali o mais rápido possível, porque um grupo de soldados e de pacificadores da Lazarus se aproximavam. E o grande problema é que eles não se importavam com os danos colaterais e começam a disparar contra o Superman, o que também atingiria Lois Lane. Então Kal-El a protege com o seu corpo e nesse momento o seu uniforme começa a liberar um tipo de nuvem de pó de pedra solar, que mais parecia o envolver como uma capa de proteção. Só que mesmo ele tentando protegê-la, Lois Lane dispara contra o Superman mais uma vez, ordenando que ele se renda pacificamente. Nesse momento, Sol diz que está tendo problemas com as algemas e vai demorar um pouco mais, então Kal-El decide levar Lois Lane com eles. Ele faz Sol envolvê-la na capa para aguentar o impulso, e assim ele pula extremamente alto e rápido, o que quase parecia um voo. O problema é que um helitanque da Lazarus abre fogo contra eles, usando munições de alta potência recomendadas pelo seu sistema Brainiac. Esses mísseis atingem o Superman, que cai numa vila a 8 milhas a leste de onde ele estava, em Lages Creek. Mesmo sendo atingido, o Superman continua protegendo Lois Lane, mas mesmo assim ela continua atirando nele. Lois tenta pedir reforços, mas Sol bloqueia sua transmissão. O Superman então pergunta por que ela quer prendê-lo ainda mais enquanto ele está salvando a sua vida. Mas Lois responde que foi ele quem colocou a sua vida em risco ao tentar fugir. Ela exige saber quem ele é, dizendo que as pessoas têm o direito de saber. Mas o Superman retruca que a Lazarus não se importa com o direito de ninguém. A Lazarus representa tudo de errado com o seu planeta. E isso chama a atenção de Lois, entendendo que o Superman não é do planeta Terra. Então ela pergunta de onde ele é. Mas antes de falar qualquer coisa, o helitanque surge atirando mais uma vez. O helitanque dispara, mais uma vez não se importando com inocentes pelo caminho. Os moradores fogem para uma igreja próxima em busca de abrigo, e o Superman mostra a Lois a imprudência da Lazarus com relação àquelas pessoas. Assim, Kal-El joga um carro no helitanque e o derruba, só que ele atinge a igreja também, que começa a pegar fogo. Assim, o Superman corre até lá, ainda carregando Lois pelas algemas, e ela presencia de perto as atitudes do Homem de Aço, salvando os inocentes, os envolvendo na sua capa protetora, inclusive a usando tanto que ele fica quase completamente sem o seu uniforme. Lois Lane percebe como ele era realmente altruísta e fica impressionada com o heroísmo e a coragem do Superman em proteger as pessoas, percebendo que os seus poderes não são derivados do traje como a Lazarus tinha imaginado. O poder é dele mesmo. Tanto poderes externos, como super força, super resistência e super velocidade, como poderes internos, tipo a bondade com relação às pessoas de um planeta que nem é o dele. O seu uniforme é só um complemento, que além da inteligência artificial que o acompanha, também serve como modo de defesa para ele e para os outros, inclusive com propriedades curativas. Lois percebe também que ele ainda está descobrindo os limites dos seus poderes. O Superman tem sopro congelante, que usa para apagar o fogo da explosão do helitanque, mas tem também visão de calor, que aparentemente ele ainda não controla totalmente. E enquanto luta para se controlar, Lois tem a oportunidade de atirar nele mais uma vez. Mas dessa vez, Lois decide não fazer isso. O Superman não era uma ameaça. Ela agradece pelo que ele fez àquelas pessoas, e Kal-El diz que eles não têm ideia de como são sortudos em ter um planeta como aquele. Sentindo agora um pequeno grau de confiança nela, o Superman estava disposto a contar de onde ele vem. Mas nesse momento, Sol finalmente abre as algemas. Assim, o Superman aproveita a chance
e pula para longe dali. Depois disso tudo, as forças da Lazarus entram na vila e levam Lois Lane de volta ao quartel-general, onde ela prepara um relatório sobre tudo que ela viveu. Ela usa o sistema da Lazarus, chamado Brainiac, uma inteligência artificial que supostamente monta o relatório com base nas suas respostas. Mas Brainiac parece interpretar mal tudo que ela fala, para descrever o Superman como uma ameaça que deve ser eliminada graças aos seus superpoderes. Mas Lois Lane sabe que o Superman não está procurando confrontos. Lois Lane e talvez toda a Lazarus acreditam que o Brainiac é só um sistema, uma ferramenta de inteligência artificial. Mas na verdade era aquele ser no seu laboratório em Nevada, junto das cidades engarrafadas. De qualquer maneira, por ter essa deturpação do seu relatório, Lois decide escrever o seu texto manualmente. 6 anos no passado, em Krypton, Lara Jor-El trabalhava num traje espacial experimental combinado que serviria como um tipo de nave também para a exploração da galáxia. Algo que ela projetou quando tinha 12 anos de idade inclusive, então nunca foi testado. Mas Jor-El a apoia e vai coletar todas as pedras solares que ela precisar para fazer o traje funcionar. Jor-El até queria apresentar esse plano para a Liga Científica, mas Lara sabe que eles não vão ouvir trabalhadores como eles. E mesmo que eles acreditem, não tem mais tempo suficiente para construir uma frota de naves para salvar toda a Krypton. De qualquer forma, Jor-El diz que se a Liga Científica se recusar a ouvir, ele vai roubar pedras solares o suficiente, pelo menos para Lara, construir uma nave que leve toda a sua família para as estrelas. No presente, Lois Lane completa o seu relatório, e por mais que ela odeie fazer esse tipo de coisa com o sistema Brainiac, ela fica até surpresa o quanto ela se sentiu bem redigindo aquele próprio texto. Enquanto isso, o Superman deixa o Brasil e caminha até outro país agora, indo até a Venezuela, onde ele passa por uma placa pichada trocando o lema da Lazarus, que é Lazarus significa vida, por Lazarus significa morte. E ao lado tinha uma escrita dizendo junte-se aos Omega Men. Essa mensagem fica clara quando naquela vila onde aconteceu o último confronto contra o Superman, os técnicos da Lazarus coletam amostras do pó de pedra solar de Kal-El. E os pacificadores, incluindo um chamado Smith, reúnem os moradores, questionando que algum deles deve saber onde está o Superman. E Smith diz que nenhuma daquelas pessoas entende que é a Lazarus quem mantém a paz. Então alguém precisa ensinar aquelas pessoas que a paz tem um preço. E assim ele dispara contra os civis. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa 6 anos atrás, em Krypton, onde o jovem Kal-El não tinha um grande destaque na classe atlética e nem para a classe científica, mas ele estava feliz em ser parte da classe trabalhadora. Ele era feliz no interior, nas terras vermelhas, já que as únicas pessoas que ele se importava mesmo estavam ali, eram os seus pais. Ele adorava aquele lugar, era o seu lar. E adorava explorar as pradarias roxas e as montanhas de Hal, uma estrutura natural de Krypton. Eram rochas que pareciam cristais. Um lugar onde ninguém ia, porque quase ninguém em Krypton se importava com esse tipo de coisa, esse tipo de natureza. Algo que não era tecnológico ou científico. Certo dia, os pais de Kal-El o levaram para um acampamento nas montanhas de Hal, onde eles dizem que a professora contou sobre Kal escreveu seus próprios relatórios, ao invés de usar a inteligência artificial Luminarium. Com isso, Kal-El estava quebrando com uma tradição kryptoniana de 3.000 anos. Mas Lara e Jor-El estavam orgulhosos disso, e dizem para ele continuar assim. Lara não se importava com as notas impostas na escola. Ela se importava mais com a personalidade, bondade e inteligência do seu filho. Ele deveria buscar fazer o que ama, a sua paixão, e assim ele seria imparável.
Cal ainda não sabe o que quer fazer quando crescer, mas sabe que quer ficar ali, nas Terras Vermelhas de Krypton. O problema é que isso não seria possível. Jor-El, na verdade, estava ali não só para um acampamento em família, mas ele queria pegar amostras daquelas rochas. E naquela noite, Cal ouviu seus pais chorando. Nos dias seguintes, em casa, Cal percebe que a sua mãe está sempre trabalhando em algo na sua garagem e o seu pai continua trazendo pedras solares do trabalho para casa. Numa noite, Cal vai até a garagem e escuta Jor-El dizendo que a sua prova é irrefutável e ele precisa apresentá-la aos clérigos da Liga Científica o mais rápido possível. Mas Lara diz que os clérigos vão ignorá-lo, ou pior, vão condená-lo como herege. Não dá para argumentar com essas pessoas alienadas que não acreditam na verdade. Nesse momento, Cal escuta Crypto latindo do lado de fora, e ele sai para ver o que está acontecendo. Haviam dezenas de animais meio apodrecidos, mortos no chão com um gás verde saindo deles. Kal-El saiu naquele dia de hoverbike, onde encontrou a mesma situação de devastação por todas as terras vermelhas, plantações murchas, animais mortos e lagos envenenados. Haviam rumores de outros desastres como as águas do oceano fervendo, as cataratas de fogo saindo do controle e os vulcões de ouro secando. Mas as notícias oficiais da Liga Científica diziam que se tratavam de problemas menores e isolados, causados por vazamentos de gás natural. Uma semana depois da viagem de acampamento com a sua família, Kal-El faz uma excursão de trem com a escola até Kandor. E eles passam do lado de um acidente de trem descarrilhado causado por um terremoto. No caminho, Kal-El escreveu com as suas próprias palavras sobre tudo que viu e postou um artigo no quadro de notícias da escola. Mas quando chegou em Kandor, tudo que ele escreveu já tinha sido excluído. E todas as suas anotações foram remotamente apagadas. Além disso, uma reunião foi marcada com os seus pais para falar com o diretor da escola. Uma reunião que nunca chegou a acontecer. Em Kandor, a excursão das crianças os leva para o Hall da Sabedoria, no alto do prédio da Liga Científica. Mas Kal-El sente que ali não é onde fica a verdadeira Krypton. A verdadeira Krypton é no solo, na terra, onde estão os trabalhadores. Acontece que as crianças não encontram nenhum dos clérigos por ali, mas o que Cal encontra é o seu pai sendo arrastado por 3 oficiais da classe jurídica. Jor-El grita que todos estão em perigo e ele precisa falar com os clérigos urgentemente. Mas os oficiais dizem que ele é um herege por questionar a classe superior. Kal-El corre até o pai e pergunta o que está acontecendo. Então Jor-El pede para o filho correr para casa o mais rápido possível até a sua mãe. Nesse momento, um dos oficiais nocauteia Jor-El com um taser e Cal tenta lutar, levantando a sua voz pela primeira vez na vida. Mas os oficiais simplesmente o jogam no chão. Assim, Kal-El corre para fora do prédio até a sua casa, onde conta a Lara tudo o que aconteceu. Com isso, Lara corre para dentro e se prepara pegando um uniforme tecnológico com a inteligência artificial Sol. É o mesmo traje que futuramente seria o uniforme do Superman. Desse jeito, Lara vai até Kandor, até a sede oficial da classe jurídica, e chega com uma arma de lava destruindo tudo, ao lado do seu cachorro Crypto, que usa uma poeira de pedras solares em volta do pescoço como se fosse uma capa vermelha de proteção. Lara luta para chegar até as celas, enquanto a inteligência Luminarium acelera o julgamento de Jor-El, o declarando como culpado e o sentenciando à execução imediata. Mas Crypto invade as celas e domina os carcereiros antes que eles possam fazer qualquer coisa. Assim, Lara segue, depois de eliminar os oficiais restantes e as defesas automatizadas graças à proteção do seu uniforme. E assim ela finalmente liberta Jor-El. Enquanto tudo isso acontecia, Kal-El se pergunta por que não tem mais tropas no local para conter a invasão da sua mãe.
E com o código de acesso de um dos guardas caídos, Cal faz login num dos computadores da sede e descobre algo espantoso. Os clérigos estavam construindo naves espaciais esse tempo todo. A Liga Científica aparentemente rejeitava a ideia da exploração interestelar, mas eles criaram naves com capacidade suficiente para toda a classe dominante de Krypton e para mais ninguém. Essa era a confirmação que eles sabiam que o planeta Krypton estava condenado, mas não contaram nada para o resto do seu povo. A família volta para casa nos seus hoverbikes, onde Jor-El e Lara tentam dar a notícia a Kal-El de que Krypton está morrendo, mas ele já sabe. Por tudo que ele está vendo dos últimos dias, ele acredita que os pais planejam lançá-lo ao espaço sozinho no traje espacial de Lara, mas eles o abraçam e dizem que nunca o enviariam sozinho. Assim, Lara e Jor-El levam o filho para o celeiro e mostram no que vem trabalhando esse tempo todo. Uma nave imensa que construíram não só para si mesmos, mas também para os seus amigos, familiares e qualquer outra pessoa que possam salvar. Mas Lara lamenta que não possam salvar o planeta inteiro, algo que a Liga Científica poderia ter feito. Nesse momento, Jor-El recebe uma notificação no seu comunicador e vê que tudo aquilo, a construção secreta da nave dos clérigos feita para salvar a classe alta, escondendo o fato de que Krypton estava condenada, tudo isso se tornou público. Uma informação carregada na Luminarium, diretamente do escritório central da classe jurídica em Kandor. Então eles percebem que era obra de Kal-El. E sorrindo, Cal pergunta para os pais para onde eles estão indo. Tudo isso aconteceu 6 anos no passado. Atualmente, na Terra, no Kansas, uma mulher idosa chamada Martha Kent, nos estágios finais de demência, numa casa de repouso em Smallville, pergunta pelo seu filho, o seu anjo que chegou voando. Mas os registros mostram que ela nunca teve filhos. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Christopher Smith, um dos pacificadores que atuavam no Brasil quando o Superman passou por lá, disparou contra a população. E agora ele se reporta ao sistema Brainiac da Lazarus. Smith está à beira de um colapso emocional e admite que atirou na multidão porque estava cheio de raiva por ter sido humilhado pelo Superman. Mas milagrosamente ele não matou ninguém porque as suas mãos estavam tremendo de ódio. Então o sistema Brainiac diz que a sua arma disparou acidentalmente. Foi um problema na arma. Mas Smith diz que não, foi ele mesmo. Ele foi treinado para manter a paz a qualquer custo. E mesmo assim ele não conseguiu. Então o sistema Brainiac insiste que foi um problema na sua arma. E agora ele vai receber uma nova para voltar ao serviço. Porque eles têm um chamado em Orange Town, no Paquistão. A história começa com uma conversa com várias pessoas pelo mundo. Pessoas na Índia, Botsuana, Brasil, Bielorrússia, México, Vietnã, África do Sul, nas terras indígenas dos Estados Unidos e no Egito. A pessoa que conversava com eles é da Lazarus e perguntava o que eles sabiam sobre o Superman. Mas ninguém queria falar nada para alguém da Lazarus. Só que essa pessoa diz que é apenas uma questão de tempo até que o Superman machuque alguém por acidente, e ela quer ajudá-lo. Nesse momento, ela repara que a mulher do Egito tem um ferimento no rosto, e essa pessoa pergunta o que aconteceu. Assim, essa pessoa vai atrás de quem fez isso, e espanca o pacificador responsável pela agressão. O homem cortou o rosto daquela mulher, então essa pessoa simplesmente quebra os dedos que esse pacificador usou para fazer aquilo. Essa pessoa era ninguém menos que Lois Lane. Lois era agente especial da Lazarus, mas ela não aceitava essas atitudes violentas dos pacificadores. E talvez por isso as pessoas começaram a confiar nela e a responder às suas perguntas. Eles sabem por que Lois está atrás do Superman. Porque ela mudou só com a presença dele. Ela foi atingida pelo raio e agora ela não pode evitar de ir atrás da tempestade.
As pessoas não sabem quem é aquele Superman, mas sabem que ele ajudou todos eles, de alguma forma. Ele salva crianças capturadas, famílias à beira do abismo, homens sendo escravizados em fábricas. Lois diz que quer ajudá-lo porque ele parece ter medo de algo. E ele realmente tem medo, mas não dá Lazarus. Os trabalhadores dizem que ele tem medo de ir além do seu limite e de não ser mais capaz de conter a sua raiva pelas atrocidades que a Lazarus faz, e assim matar todos eles. Mas todos os trabalhadores rezam por esse dia. Lois segue o rastro do Superman pelo mundo e encontra vestígios da sua passagem por Orange Town, no Paquistão. Ela encontra resquícios da poeira solar da sua capa. Só que, nesse momento, a sua busca é interrompida por uma ligação do General, o pai de Lois Lane. O General Lane está vendo tudo via satélite e critica a filha por sair sozinha sem um pacificador como segurança. Ele diz que o Superman é perigoso demais para se conversar. Ela deveria se concentrar em destruí-lo o mais rápido possível. Lois o vem procurando por 6 continentes diferentes. Ela sabe que ele vem destruindo trilhões de dólares em tanques e outros recursos da Lazarus, mas a sua contagem de mortos é de 0. Ele não mata. Ele não é um assassino. É só um garoto, um hippie com um propósito. Mas o General Lane diz que isso é o que diziam também sobre Charles Manson. Ela deveria levar pacificadores com ela o tempo todo. Eles não podem subestimar nenhum inimigo, como aconteceu com os Omega Men. Um soldado sob o comando do General Lane também insistiu em interagir com a população sozinho. Ele foi sequestrado e torturado até a morte por terroristas, os chamados Omega Men. Lois sabe disso. O seu pai a forçou a assistir ao vídeo do soldado sendo morto quando ela tinha 12 anos de idade. Acontece que o General Lane está aposentado atualmente porque perdeu as 2 pernas no confronto contra os Omega Men. E agora ele usa próteses criadas pela Lazarus para poder se locomover. Indo contra os conselhos do pai, Lois sai sozinha pelas ruas de Orange Town, passando pelas áreas mais pobres da cidade, com pichações sobre a chegada dos Omega Men. E enquanto anda pelas ruas, num beco, um homem e uma mulher a observam. O homem vai atrás dela, mas Lois sabia que estava sendo seguida, e é ela quem pega o rapaz de surpresa. Ele era um integrante dos Omega Men, um membro conhecido como Alpha. E Lois o rende, perguntando por que ele quer matá-la. Mas essa não era a intenção dele, ele não queria matá-la. Alpha diz que a Lazarus é baseada em mentiras, e pergunta se ela nunca se questionou se ela tá do lado certo. Nesse momento, ele dispara uma granada de luz para cegar Lois temporariamente, dizendo que ele só quer conversar. Mas Lois era altamente treinada para lutar até mesmo cega, e ela derruba Alpha com um soco. Os dois entram em combate, e enquanto fazem isso, Alpha diz que os Omega Men estão tentando salvar o mundo, e que a Lazarus e o seu diretor não são o que ela pensa que são. Só que Lois se recusa a ouvir e simplesmente diz que os Omega Men são terroristas. Nesse momento, a sua visão volta o suficiente para que ela possa apontar sua arma contra o Alpha, ordenando que ele se renda. Alpha esperava que ela tivesse visto a verdade depois de viajar ao redor do mundo e ver o sofrimento que a Lazarus causou. Só que agora, eles não têm tempo para isso, e diz para ela simplesmente correr dali. Acontece que tiros começam, porque surge aquela mulher que acompanhava o Alpha no beco. É Omega Prime, a líder dos Omega Men. Lois corre para se cobrir e Alpha pede para Omega Prime não atirar nela, insistindo que ele pode convencer Lois a se tornar uma aliada. Mas Omega Prime diz que ele teve a sua chance e agora é do jeito dela. Nesse momento, o sistema Brainiac automaticamente chama reforços para Lois, mesmo contra sua vontade, e os pacificadores respondem, incluindo Christopher Smith, que ainda está usando a sua armadura danificada do confronto no Brasil.
Lois tenta usar armas não letais, mas Omega Prime estava disposto a matar e corta a sua arma, como ela fez com as pernas do General Lane. Mas nesse momento, Alpha aponta sua arma para as duas e pede que parem, dizendo que todos precisam de um momento para se acalmar. Mas antes de continuar, surge uma nuvem de poeira solar, que basicamente envolve os dois Omega Men e os afasta de Lois Lane. E do meio daquela névoa vermelha surge o Superman. Ele pousa na frente de Lois e a Omega Prime corre até ele dizendo que os Omega Men estão prontos para ajudá-lo na sua luta contra Lazarus. Mas ele simplesmente a empurra para longe com a poeira solar. O Superman tá ali para dizer a Lois para parar de procurá-lo, mas ela diz que só quer falar com ele por um momento. O problema é que os pacificadores chegam interrompendo a conversa e tiram Lois dali, mesmo contra sua vontade, dizendo que é para sua segurança. Então os pacificadores apontam as suas armas e Christopher Smith tá entre eles, gritando, perguntando se o Superman lembra dele. Mas a resposta do Superman é não. E nesse momento ele usa o seu sopro frio e simplesmente congela todos os pacificadores. Assim, ele pula para longe, saindo dali, deixando Lois frustrada e deixando Alpha impressionado, que aproveita para tirar fotos do Homem de Aço. Lois repreende os pacificadores, enquanto uma multidão de civis ri de todos eles ali congelados. O encontro com o Superman foi um fracasso, tanto para Lois como para os Omega Men. E num beco, Omega Prime dá um tapa e repreende Alpha. Inclusive, ele diz que pode usar o seu nome verdadeiro agora, Jimmy Olsen. Só que Jimmy nem presta muita atenção nela. Ele tá mais interessado nas fotos que tirou do Superman. Mas ele diz que Lois é inteligente e tem bom coração. Eventualmente ela vai perceber que tá do lado errado. Enquanto tudo isso acontecia, os pacificadores se libertaram do gelo e Christopher Smith teve um colapso, um ataque de raiva, e agora era algemado pelos seus companheiros. Então ele retoma a consciência e só lembra de ser mais uma vez humilhado pelo Superman e das pessoas rindo dele. Acontece que os inocentes que estavam em sua volta e viram tudo e até riram da situação foram mortos pelo pacificador. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa em Krypton, 6 anos atrás. Lara, Jor-El e Kal-El lutam contra um grupo de soldados da tropa de choque da Liga Científica. Eram os últimos dias de Krypton. Eram dias violentos. Ainda mais para eles, porque a família El foi sentenciada à morte pelos seus questionamentos. Então eles tentaram correr para algum lugar seguro, mas não existia mais lugar seguro, nem para os El, nem para nenhum outro ser vivo em Krypton. O planeta estava rachando e os El fogem para as montanhas de Hal, levando a sua nave, onde amigos e vizinhos os esperavam para a evacuação. Eles queriam salvar todos, mas não tinha como, não existia espaço a bordo da nave. De qualquer forma, eles conseguiriam salvar o máximo possível. E enquanto eles preparam tudo, o jovem Kal-El literalmente vê o seu mundo se despedaçando e jura para si mesmo que eles vão fazer do próximo mundo um lugar melhor, não importa o que aconteça. No presente, enfurecido pelo massacre causado por Christopher Smith, o pacificador, o Superman invade um posto avançado da Lazarus no Paquistão. Ele destrói sem esforço todas as linhas de defesa, até tanques, apenas com a sua capa de poeira solar. Christopher Smith matou 23 inocentes, apenas porque eles riram de um homem congelado. E agora o Superman faria de tudo para encontrá-lo. Mas Smith não estava naquela base. Kal-El ordena que Sol, a sua inteligência artificial, invada o banco de dados da Lazarus e o encontre. Mas a defesa cibernética da Lazarus parecia tecnologicamente muito mais avançada que qualquer outra da Terra. Ela parecia ser alguma tecnologia alienígena.
O Superman então agarra um pacificador dentro da base e exige saber onde estão escondendo Smith. Mas o homem, aterrorizado, diz que não sabe e implora para o Superman não matá-lo. Ao perceber o que está fazendo, o Superman o solta e ele começa a sair dali. Nesse momento, Sol diz que alguém chamado Brainiac está tentando um contra-ataque, tentando se infiltrar nos seus sistemas, enquanto Sol tentava hackear a Lazarus. Mas por causa disso, ela o encontra. Brainiac está numa instalação da Lazarus em Nevada, numa sala cheia de cidades alienígenas em miniatura, engarrafadas, cheias de pessoas que gritam sem parar. Brainiac envia uma mensagem para Sol nesse momento, pedindo para falar com o Superman e oferece entregar a localização de Smith como um incentivo. Mas o Superman simplesmente ignora tudo isso e apenas sai da base dos pacificadores e pula para longe dali. 6 anos atrás, nas terras vermelhas das montanhas de Hal, os refugiados kryptonianos embarcavam na nave que Lara construiu. Acontece que a nave faz conexões pessoais com cada um deles, como se fosse um tipo de traje espacial individual. O grande problema é que Kal-El fica para trás por um momento com Krypton. Ele queria se despedir do planeta. E enquanto pensava como seria o novo mundo para onde eles estavam indo, uma fenda se abre bem embaixo dele. Kal-El cai e os seus pais correm para tentar salvá-lo, mas ele é pego por Krypton. Kal-El gostava de pensar que todos os outros kryptonianos lutaram assim pela sobrevivência dos seus semelhantes, do seu povo. Mas as coisas não foram desse jeito. Em Kandor, por exemplo, as pessoas se revoltaram e tentaram embarcar nas naves da Liga Científica à força. A mesma liga que negava qualquer problema com o planeta. E que tinha construído e preparado naves de fuga apenas para a elite. Pessoas morreram antes mesmo do fim por causa disso. Muitos poderiam ter sido salvos se não fosse pela negligência dos seus líderes. Mas naquele dia, nenhuma nave conseguiu deixar Krypton. Pouco depois, ou até mesmo antes da decolagem, as naves foram pegas pela destruição geral. Inclusive os prédios em queda também destruíram algumas naves da Liga Científica. Diferente do que acontecia nas Terras Vermelhas, onde a nave de Lara conseguia decolar. Kal-El até estava confiante que eles conseguiriam sair dali vivos. Ele teve esperança. Inclusive, Kal conforta uma garota que olhava para fora e chorava com a situação nesse momento. Kal-El até sorriu ao dizer que aquela era a melhor nave que existia, porque foi a sua mãe e o seu pai quem a construiu. Mas nesse momento, a esperança acaba quando uma rocha vinda do subsolo do planeta se choca e destrói a nave. Era uma pedra de um mineral subterrâneo chamado Kryptonita. A colisão quebra a nave e os refugiados caem. Mas aqueles trajes especiais eram sencientes, e eles criam cápsulas individuais ao redor de cada um deles. Todos os trajes tinham a sua própria inteligência artificial. Foi aí que Kal-El conheceu a Sol. Ela o protegeria durante a viagem espacial. Mas a quebra de Krypton jogou Kryptonita para todos os lados, destruindo praticamente todos eles. Kal-El viu Krypton além dos seus pais. Eles estavam sendo protegidos para essa viagem, mas poucos sobreviveram o suficiente para ver o fim do planeta. Um planeta que viveu por 10 bilhões de anos e que foi destruído por parasitas que exploraram até o seu último recurso. E esse foi o maior ensinamento que Krypton deixou para Kal-El. Que não importa a grandeza, a história, o poder ou a ciência. Tudo pode ir pelos ares em apenas um instante. Desse jeito, Krypton explode. E a nave individual de Kal-El é lançada para longe. Ele tenta entrar em contato com alguém pelos comunicadores da nave, mas ninguém mais responde. Nem a sua mãe, nem o seu pai. Assim, Kal-El se tornou o último filho de Krypton. Na Terra, no presente, o Superman pousa na beira de uma rodovia nos Estados Unidos.
Ele diz para Sol que não quer mais saber de Christopher Smith, porque se ele souber a sua localização, ele tem medo do que pode fazer se o encontrar. Ele prometeu que esse novo mundo seria um lugar melhor, e não um lugar de violência ou de vingança. Então Kal-El diz para Sol que precisa ficar sozinho e ir para algum lugar que o faça lembrar da sua casa. Um lugarzinho no interior que se pareça com as terras vermelhas das montanhas de Hal. Então o Superman começa a caminhar pela estrada, onde passa por uma placa que indica a cidade mais próxima. Era Smallville. E é desse jeito que termina a história. Então é isso, lembrando que se você quiser ver os vídeos originais, o link para eles está aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.